Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Borowski Jr. E nesta semana nós estamos olhando para os ensinos de Jesus sobre a oração. Como Jesus nos ensina a orarmos e então desfrutarmos, usufruirmos e recebemos o melhor do nosso tempo de oração. Eu penso que você seja igual eu, tem muitas dificuldades em orar, sempre precisamos orar mais. Precisamos entender que a oração é algo fantástico que Deus nos deixou, porque através dela nós mantemos comunhão com Ele, nós também usufruímos do poder e da graça dEle para nós. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Ontem nós já aprendemos sobre alguns aspectos dos nossos sentimentos e atitudes na oração, como oração não pode ser uma expressão de orgulho, nem uma expressão de confissão positiva. A nossa oração deve ser uma expressão de humildade e dependência a Deus, do versículo 5 a 8. E hoje vamos olhar como Jesus nos ensina a orar. Embora Jesus tenha feito essa oração aqui não é para ser repetida, não é para ser papagaiada. Porque no versículo 8 ele nos ensina: não vos assemelheis àqueles que ficam usando vãs repetições. Então a oração do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida. Ela é uma oração exemplo, uma oração modelo. E eu então faço a minha oração seguindo os passos da oração do Pai Nosso. Então vamos olhar para isso e ver o que é de fato o ensino das Sagradas Escrituras. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembra-se que oração é uma expressão de humilhação e dependência a Deus? Aqui, quando Jesus faz a oração ao Pai Celestial, e essa oração fica narrada aqui, ela fica notificada aqui na Bíblia, para que nós aprendamos juntos a orar. Jesus está dizendo que a minha oração precisa ser uma oração humilde em adoração e submissão a Deus. Quando ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o nome de Deus é separado de todo e qualquer outro nome. O nome de Deus é único e eu preciso me submeter a esse Deus soberano. Por isso o texto diz: venha o teu reino. Vir o reino é: venha os teus valores para mim, venha a tua vontade sobre mim, como ele diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não há outra vontade que possa ser feita em qualquer outro lugar do planeta. Isso é uma oração que é expressa em adoração e submissão a Deus. Quando eu e você orarmos, usando as palavras que usamos, porque a nossa oração, como vimos ontem, é uma conversa franca e aberta com Deus, ela precisa adorar a Deus e ela precisa se submeter a Deus. Mas olha o texto, a continuidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui nós então passamos para aquele momento em que nós estamos muito acostumados. Aliás, a maioria das nossas orações só faz isso. Pede, pede, pede e pede. Eis aqui a petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Há lugar sim para petição, mas antes houve lugar para adoração e submissão. E agora eu peço. Temos tantos pedidos para Deus e Deus quer que nós os façamos. Há vários textos na Bíblia dizendo: derrame seu coração para mim. O Salmo 62 diz isso. Há outros salmos que dizem que Deus tem um préstimo em ouvir, em inclinar-se para ouvir, baixar as vistas à terra para atender a nossa oração. Então peça, mas não esqueça de adorar e se submeter. E aí o texto continua: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eis o lugar para confissão na oração.
Precisamos concordar com Deus, contar para Deus os nossos pecados, dizer: pequei, Senhor, desagradei a tua santidade, desrespeitei o sacrifício de Jesus com as minhas ações, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado na oração. E aí, santifique a sua vida. A palavra de Deus diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a expressão de santificação. Eu também me santifico na oração. Eu coloco a minha vida diante de Deus e peço: Senhor, me ajude a tornar mais santas as minhas ações, a tornar mais santos os meus relacionamentos, a tornar mais santa a minha vida toda. Precisamos orar por isso, clamar ao Senhor por santidade, para que nos lembremos quando as tentações nos cercarem, que estamos orando a Deus para que Ele nos ajude. E aí, você pode terminar a oração dizendo: pois teu é o reino, Ele é soberano, Ele manda, submissão, o poder e a glória para sempre. Senhor, eu me submeto agora, em nome de Jesus. Amém. Essa oração agrada muito a Deus. Essa oração que Jesus ensina fazemos ao nosso Pai Celestial. É o exemplo da oração do Filho Celestial ao Pai Celestial. Não é para ser repetida. Deus não quer vãs repetições, mas é para ser aprendida. Eu aprendo a orar em adoração e submissão com a oração do Pai Nosso. Eu aprendo que há lugar sim para a minha petição na oração segundo o Pai Nosso. Mas eu também aprendo que eu preciso confessar os meus pecados e clamar por santificação na minha oração segundo a oração do Pai Nosso. Eis o modelo. E então me submeto totalmente ao Deus Todo-Soberano. É assim que nós devemos orar, usando as palavras que usarmos, as expressões que usarmos. Elas precisam passar por esses momentos da oração do Pai Nosso. Mas toda oração precisa ser coerente. E o texto termina assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oração precisa ter coerência. Se eu estou pedindo para que Deus me perdoe na minha oração, eu tenho que estar disposto, disponível e pronto a perdoar as ofensas daqueles que me ofendem, porque eu estou pedindo que o Pai Celestial perdoe as ofensas que eu cometo contra Ele. Faça isso, ore assim, tenha essa atitude coerente na sua vida de oração, que o Senhor vai se agradar de você e responderá às suas orações, que devem sempre ser feitas em nome de Jesus. Fazer a oração em nome de Jesus é fazer segundo a vontade de Jesus, segundo aquilo que Jesus quer. Não nos esqueçamos, já trouxe isso à memória ontem na nossa reflexão. Podemos pedir e não receber, porque pedimos mal, para satisfazermos os nossos desejos, satisfazemos os nossos prazeres. Eu quero orar com você e com a sua família agora, pedindo que Deus abençoe ricamente a sua vida neste dia. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nos ensina a orar na Tua Palavra. Amado Jesus, nosso Salvador, eu te agradeço imensamente, porque o Senhor nos ensinou e continua nos ensinando, e muito mais, intercede por nós diante de Deus, para a nossa vida, para o nosso aprazimento, para a nossa satisfação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem orado por nós diante do trono da graça.
e nós queremos honrar o teu ensino. Ensina-nos a orar, uma oração que adore e se submeta ao nosso Pai Celestial. Uma oração que pede, mas também confessa os nossos pecados e clama por santificação em vida. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude e peço a tua bênção a todos esses que nos acompanham em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega, bem como todos os seus familiares. Revista-os e os assista-os com a tua graça superabundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, é uma alegria sempre estar com você, com reflexões bíblicas pela TV Alfa e Ômega. E o meu desejo é que eu, você e muito mais pessoas possam ser agraciadas, edificadas e atendidas com toda a beleza da palavra de Deus. Então eu convido você a divulgar reflexões bíblicas aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, amigos de condomínio, para que muitos sejam edificados com as Sagradas Escrituras. Deus abençoe você e a sua família nesse dia. Foi um prazer mais uma vez estar com você.